Olá, meletes, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a introdução alimentar do Lorenzo, um vídeo que vocês têm me pedido muito para fazer aqui no canal. E claro que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esse momento e de dar algumas dicas e de contar para vocês como eu tô fazendo essa introdução alimentar por aqui. Então, bora lá que tem bastante assunto pra gente abordar hoje. A introdução alimentar do Lorenzo começou quando ele fez 5 meses. A gente começou a introdução alimentar antes, a pedido do pediatra, porque o Lorenzo parou de ganhar peso. E para não começar com o leite artificial, o pediatra pediu para a gente começar a introdução alimentar. Então eu estou amamentando e ele está já, comendo normalmente as papinhas e as frutinhas. Então, quando ele fez 5 meses, a gente começou com uma fruta por dia, depois 2 frutas por dia e depois mais ou menos de uns 15 dias a gente introduziu a papa salgada, que foi também, começou com uma vez por dia, e agora que ele fez 6 meses, a gente começou a dar 2 vezes por dia. Então o Lorenzo faz 4 refeições por dia, que é a fruta da manhã, o almoço, a fruta da tarde e o jantar. Fora essas 4 refeições, ele ainda mama em livre demanda, porém, ele acaba meio que mamando em horário certo. Então ele mama bem de manhãzinha quando ele acorda. Aí depois ele vai mamar lá perto da soneca da manhã, que é por volta de umas 10, mais ou menos, ele mama. Depois ele só vai mamar antes da soneca da tarde, depois do almoço, né? E depois, mais no finzinho da tarde, ele mama mais uma vez. E depois, antes de dormir, ele mama entre 4 e 5 vezes por dia. Mas se ele pede alguma vez dentre essas vezes, lógico que eu não nego, como é livre demanda, é a hora que ele quiser. Mas geralmente ele não está pedindo porque ele não tem fome, né? Ele tá comendo, então não tem nem porquê ele ficar mamando tanto. Ele não tem essa necessidade de ficar sugando o tempo todo. E é dessa forma que está a alimentação dele hoje. Lembrando que a introdução alimentar, ela tem que ser feita com acompanhamento do pediatra. As dicas que eu tô dando aqui, que eu vou dar hoje, são baseadas no que o meu pediatra do meu filho indicou, e o seu pediatra pode ter uma conduta diferente, pode ser diferente do que a gente faz. Mas, como vocês querem que eu compartilhe como tá sendo, eu vou compartilhar com vocês mais algumas coisinhas. Primeira coisa é em relação à papinha salgada. Vocês me pediram para falar um pouco sobre o preparo, como que eu faço, como que eu me organizo. E é o seguinte, gente, eu vou colocar para vocês aqui, ó, do lado, o cardápio semanal que eu monto para ele. Então, tem todos os dias da semana, tudo que ele vai comer de fruta, tudo que ele vai comer de papinha. Com base nesse cardápio, eu me organizo e faço as compras da semana na feira. Então eu compro as frutas, compro os legumes para fazer as papinhas, e aí eu faço geralmente umas 3 vezes por semana a papinha para ele e vou congelando em potinhos, que vocês já viram também, mas eu vou deixar para vocês aqui do lado também uma foto dos potinhos que eu congelo as papinhas do Lorenzo, etiqueto certinho, com a data, tudo bonitinho, para ficar organizado e para congelar e não ter perigo de esquecer o que é. E então essa é a forma que eu me organizo. Eu monto um cardápio. E como eu chego nesses sabores de papinhas, né, que estão nesse cardápio? Eu uso a minha tabela de alimentos, que também está aqui, ó, para quem quiser ver. Mas se você quiser baixar essa tabela ou copiar para você ter ela na sua casa, que tem ideias de legumes, verduras, eu vou deixar para vocês aqui no card o link lá pro blog, que lá no blog tem esse arquivo para vocês baixarem, imprimir se você quiser. E ela tem todos os grupos de alimentos e todos os alimentos aqui da minha região, né, que são mais normais por aqui. Então eu olho nela, escolho um alimento de cada grupo e monto o cardápio dele baseado nisso. E aí chegou o dia de fazer a papinha, eu vou lá, pego todos os ingredientes, pico tudo bonitinho, coloco na panela de pressão. Eu faço na panela de pressão elétrica a papinha dele. Eu coloco alho e cebola e um fiozinho de óleo só para conseguir grelhar a carne. Então eu refogo a carne, coloco os legumes picadinhos, coloco água e deixo cozinhar. Depois que cozinha, eu só
tiro da panela, coloco num prato e amasso com o garfo. Eu não trituro os alimentos, eu não passo na peneira, porque, gente, não se faz mais isso. Isso é uma coisa que se fazia antigamente e a gente sabe que hoje em dia mudou muito, né? Esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, a gente sabe que não pode fazer essas coisas, não pode triturar no liquidificador, não pode passar na peneira, porque a gente quebra todas as fibras dos legumes, dos alimentos que a gente colocou ali naquela papinha. Além do que, a papinha fica numa consistência muito líquida e o bebê tem dificuldades depois de aceitar alimentos mais sólidos. Então é indicado que desde o começo, o Lorenzo, desde a primeira papinha, é amassadinha no garfo, ficam pedacinhos, depende da papinha, né? Depende do que tem na papinha, ficam pedacinhos tipo de arroz, pedacinho de carne, e ele nunca teve nenhum problema com isso. A Júlia também teve a introdução alimentar dessa forma no comecinho, com pedacinhos, e não tivemos problema nenhum. Então é importante não triturar. Se o seu bebê não estiver aceitando de forma nenhuma essa papinha, né, com um pouquinho mais de pedacinhos, você pode dar umas pulsadinhas com o mixer, mas não deixa virar um líquido, não deixa virar uma água, né, uma papa mesmo, uma coisa muito líquida, porque depois realmente vai ser mais difícil. Essas foram orientações do pediatra do Lorenzo, mas que eu também, como nutricionista, né, não formada, mas nutricionista, sei, e eu sempre apliquei por aqui. A Júlia fez o método BLW depois dos 8 meses e eu também pretendo fazer o BLW com o Lorenzo depois dos 8 meses. Então, com certeza, depois eu vou fazer um update para vocês desse vídeo, vou compartilhar com vocês como tá sendo essa introdução aí de BLW dele. Mas BLW é super simples, né, gente? É só oferecer os alimentos bem macios no início, bem abrandados, em formatos que o bebê consiga pegar e levar até a boca. O bebê come o que ele acha que ele deve comer, ao tempo dele, ele faz a sujeira dele, do jeito dele, e ele aprende. O BLW foi muito importante para a Júlia, para o movimento de pinça dela, que foi muito aprimorado desde logo cedo. Eu acho que com 1 ano a Júlia começou a comer sozinha, com o garfinho, com a colherzinha, então ajuda muito, gente. O BLW é tudo de bom, mas quando chegar a época do BLW do Lorenzo, a gente conversa sobre isso. Hoje a gente tá só falando sobre as papinhas. E na verdade não tem muito mais o que falar, eu acho que eu compartilhei tudo isso com vocês naquele post que eu falei pra vocês no blog, que eu deixei aqui no card, tem um izinho aqui no canto, se você perdeu, você pode clicar no i que vai abrir pra você poder entrar lá no blog. Naquele post tem várias dicas de preparo de papinha, de como você pode fazer. Então, se você tem alguma dúvida, entra lá e lá vai com certeza te ensinar várias delas. Esse foi então o vídeo sobre as papinhas do Lorenzo. Eu estou compartilhando um pouco dessa introdução alimentar dele nas redes sociais através da hashtag As Papinhas do Lorenzo. Então, entra lá pra ver algumas das papinhas que eu já preparei, tem várias fotinhos, lá tem várias ideias, né, de papinhas já nessas fotos que eu posto das papinhas dele. Mas o básico é isso, é escolher um ingrediente de cada grupo daquela tabelinha que eu falei pra vocês e montar a papinha do seu bebê. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um joinha para ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Se você ainda não assistiu ao último Diário do Bebê, eu vou deixar aqui, ó. É só apertar em cima desse vídeo para você assistir. E aqui embaixo tem o último vídeo que foi postado aqui no canal, que também acho que pode ser legal para você assistir. Um super beijo e até a próxima!